Olá, irmãos, graça e paz. Tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais esse momento de louvor e adoração ao nosso Senhor. Que você sinta-se bem na presença do Senhor e também conosco aqui, cantando esses louvores. Vem com a gente. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, tua vida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou.
aconchegado ao teu coração, em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Queremos sempre estar na tua presença, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Existe um lugar na fenda da rocha bem junto a ti. Em tua presença, em tua presença, existe um lugar aconchegado ao teu coração. Em tua presença, existe um lugar onde o orgulho não vai me seduzir, onde o dinheiro, a fama, os aplausos não podem me comprar. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, eu quero estar e mergulhar, descansar em teus braços de amor. Em tua presença, Senhor, em tua presença, Senhor, vou me esconder, tu és meu prazer. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Em tua presença é o lugar onde eu quero habitar. Paz e coisas boas da parte do Senhor. Bom encontrarmos novamente. O Senhor tem nos dado os recursos para usar esse canal, para comunicarmos com os irmãos, dividir um pouco dessa celebração. Já agradeci o pessoal que fez a parte do louvor, gente dedicada, obrigado de coração, que o Senhor compense a todos vocês. Também a Thalita, Braço Forte, que tem feito toda essa junção das gravações e possibilitado a veiculação. Bem, eu quero me dirigir principalmente à nossa comunidade, a Igreja Adventista da Promessa, em Vila Iocuné e em Vila Yolanda. São as duas vilas que o Senhor tem me dado para servir. Bom revê-los, aliás, bom falar com os irmãos, não é mesmo? E aqueles que puderam nos acompanhar, já têm visto a gente conversando aqui nesse canal sobre o Tudo Se Fez Novo. E dizer para os irmãos que isso tem enchido bastante meu coração.
ao ponto de eu começar a entender que há um degrau a mais para seguirmos. Já era um desejo antigo nosso de poder caminhar um pouco mais avante nos assuntos do reino, né? Bom, e aí o Senhor colocou no meu coração de uma forma muito intensa para sermos mais dedicados, mais amadurecidos, gente resolvida com todas as questões que nos atingem, sabe, irmãos? Então eu quero chamar você para um aprofundamento no conhecer a Cristo e nos seus ensinos. Bem que isso são coisas que a gente tem citado ao longo dos nossos sermões, para que haja um maior conhecimento do ensino de Cristo e da pessoa de Cristo. Então nós vamos em frente por esse caminho. E eu queria que você me acompanhasse. Essa ideia de um mergulho, a ideia de submergir, de sair da superfície, entrar na água um pouco mais adiante, ou um pouco mais profundamente, para conhecer esses mistérios, essas coisas que nos darão gratas surpresas em conhecer, que tem a ver com o Senhor a quem servimos, né? E por isso a série vai se chamar Imersão, porque a nossa proposta é imergir, mergulhar, ir no profundo. E eu queria que você dividisse comigo esse tempo e essas expectativas todas, para que a gente saia da superfície, onde é muito prazeroso, onde somos abençoados, somos abraçados pelas coisas do alto. É sempre bom estar em contato com essa água, com esse nadar, né? A água simboliza tantas coisas boas para nós, afinal faz lembrar o nosso batismo também. Mas eu acho que tem mais, irmãos, tem mais. A gente precisava de dar uma dedicação a mais e ir um pouco mais adiante. E aí a gente vai provar muito mais dessa água que vira fonte em nós, né? Essa água que, segundo Jesus, é uma fonte que jorra para a vida eterna. Então faz todo sentido a gente imergir, a gente investir mais no conhecimento das coisas de Deus. Então é para isso. Nosso convite começa hoje, uma série que vai falar de imersão, que é a ideia de conhecer um pouco mais, se tornar mais resistente à pressão, sofrer e ser resiliente, resistente à falta de ar, muitas vezes, que é própria do mergulho, e se surpreender com a beleza que há no fundo deste mar, no fundo dessas águas, desse oceano espiritual que é o nosso Cristo. Amém? Ore comigo então. Senhor, nós te agradecemos. Sua boa mão nos trouxe até aqui, sua boa mão nos orientou, e agora, Senhor, confiamos que ela há de nos conduzir por todos esses caminhos e esses novos aprendizados. Que o Senhor nos ajude, que o Teu Espírito abra o nosso entendimento, dê revelações a nós, para que a nossa vida seja cada dia melhor, mais cheio de emoções no reino, mais cheios de encontros contigo, de contatos contigo, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Precisamos ler um texto para embasar a nossa conversa de hoje, a nossa reflexão de hoje. Dentro de imersão tem um tema, porque a primeira parte que nós estamos fazendo, né, é imersão. Então nós queremos falar do homem interior. Homem interior é a nossa primeira ideia. Até porque, deixa eu ficar mais perto, até porque o Paulo e a Bíblia inteira fala bastante sobre esse homem interior, não é mesmo? Ele é muito forte nisso, nessa mensagem. Então nós vamos começar lendo em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, apenas 2 versículos, o 15 e o 16, onde diz assim: tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça que está alcançando um número cada vez maior de pessoas faça que transborde as ações de graças para a glória de Deus. Versículo 16. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa,
contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Excelente esse texto, né? O homem interior se renova de dia em dia. Bom, como hoje é o começo da nossa imersão, eu queria trazer, conceituar bastante possível, né, essa base nossa que é a ideia de sermos homens interior e homens exterior, né? Essa dualidade que existe nesse conceito. A Bíblia é vasta em referências ao esse homem de fora e esse homem de dentro. Nós temos várias situações onde ela chama atenção para esses dois lados, ou esses dois modos de consciência, né? A consciência do homem interior e a consciência do homem exterior. Paulo talvez seja o que mais deixa claro, né? E que existe esses dois lados. Mas não é só ele que faz isso. Mas ele é muito bom nisso, porque ele é didático nisso, né? Para o Paulo, ele tem dois homens então, que é o interior e o exterior. Na carta que lemos, o Paulo parece nos querer informar que esse homem exterior é o que se corrompe, é o que se deteriora. Não é corrompe de corrupção, como a gente está acostumado a lidar, mas corrompe, corroer, né? Nessa ideia. Também é de corrupção, claro, porque o homem exterior ele está sujeito a tudo, né? Mas existem outros textos do Paulo também que fala, que traz essa ideia do homem dividido, né? Um deles é o de Efésios 3,16, que diz que para que segundo as riquezas da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Olha que interessante. Em Romanos 7, 22, é aquela conversa do Paulo com os seus leitores a respeito dessa dificuldade de querer fazer a coisa certa e acabar fazendo a coisa errada, porque existe dentro dele um velho homem que habita e que o impede, né? Um modo de você perceber como vai esse homem interior é um modo como o próprio Cristo diz, né? Em Mateus 12, 34, ele diz que a boca fala o que o coração está cheio. O coração como sendo essa parte do homem interior e a boca expressando esse homem exterior, né? Então olha isso, a boca fala do que o coração está cheio. Há uma manifestação externa a partir daquilo que está dentro. Não tem como ser diferente, né? Bom, é possível perceber como vai esse homem de dentro, esse lado interior nosso, pelo nosso comportamento. Um outro escritor que também fala desse dualismo é o Davi, em um dos seus salmos, o Salmo 51, o Salmo de confissão, no versículo 10, ele diz: cria em mim um coração puro. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ele sabe que as mudanças de caráter, de pessoa, de comportamento, elas só são efetivas quando são de dentro para fora. Todos os crentes em Cristo Jesus são seres transformados. Somos transformados e revitalizados, né? Somos transformados para a glória de Deus. E somos transformados de uma maneira constante. Aqueles que conhecem o reino, que são transformados periodicamente. E essa transformação ela ocorre até sermos completados. Qual a ideia? Que a ideia é de que estamos num processo de transformação que é de dentro para fora, até sermos plenos, até sermos completos. Bom, eu separei o Salmo 1 para a gente ter uma ideia
de como esse homem interior funciona. Ou na prática, como nós podemos melhorar esse homem interior, do qual nós vamos tomar base para os nossos novos encontros. Então vamos lá. O Salmo 1, versículo 1 e 2, diz: bem-aventurado o homem que não anda segundo os conselhos dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Versículo 2: antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aposto, como você sabe o resto do salmo, e você pode ficar à vontade para completá-lo, né? Mas esse salmo é um salmo que fala da bem-aventurança do homem. Não é estranho, ou interessante pelo menos, porque o livro dos Salmos é um livro para a glorificação de Deus, para louvor de Deus. E eu acho extraordinário que ele nos desafia, porque ele começa no seu primeiro salmo direcionado ao homem. Direcionado ao homem. E um livro que vai falar do louvor a Deus começa falando ao homem, né? E diz que ele pode ser bem-aventurado, ele pode ser felicíssimo, é isso que quer dizer bem-aventurança. Ele pode ser um privilegiado. Isso é interessante e estratégico, ele começar se dirigindo ao homem. Por quê? Porque esses textos todos da Bíblia querem nos encaminhar a uma compreensão real de Deus. Mas me parece, e cada dia mais certo, de que essa compreensão total de Deus precisa de um homem melhorado. Não é qualquer ser, não é qualquer cristão. Mas alguém que quer conhecer mais Deus precisa melhorar nas suas profundidades, né? Portanto, esse interior, esse homem interior, é provocado aqui nesse texto para que esse homem interior se desenvolva. Veja se isso não está correto. Nesse texto breve que eu li, ele vai mandar o homem não andar, não parar e não se sentar. Curioso, né? Não ande, não pare, não sente. É isso que ele diz. O texto é muito razoável nas suas demandas. E ele diz que não ande, mas não ande para qualquer coisa. Não ande segundo o conselho dos ímpios. Para o desenvolvimento de um homem interior conectado e surpreendido pelo Senhor, é preciso que esse homem interior saiba andar e saiba não andar. Saiba com quem andar e com quem não andar. E é claro que aqui o sentido de andar não é o passo a passo, mas esse sentido aqui é o de conviver, é o sentido de ter mentalidade, é o sentido de seguir, é o sentido de pensar, interiorizar, não ser como no conselho dos ímpios. Os ímpios não têm conselho para quem é esse homem de dentro. Esse homem que está sendo trabalhado pela palavra não pode se aconselhar e andar com esses ímpios. O que é ímpio? Não sei se você acompanhou conosco, mas há um tempo atrás falamos de piedade e eu disse sobre o pio, né? Que piedade é uma pessoa pura, honesta, dedicada. E não quer dizer uma pessoa que haja com misericórdia, mas é uma pessoa que se dedica, que é honesta. E o pio, portanto, executa piedade. E o ímpio? É impiedade. O ímpio é o não pio. O ímpio, ele não teme, ele não crê, ele não reconhece o senhorio de Cristo, não reconhece os valores de Deus, ele age assim. Nós não podemos se aconselhar com gente assim. Para o ímpio, é possível sentir Deus parcialmente.
lá e cá. Ímpio é sempre parcial, ele não é inteiro. E Deus não quer pessoas parciais, não quer você pela metade. A metade é o ímpio, o incompleto é o ímpio. Nós somos inteiros e plenos, completos. A nós não pode faltar nada. Mas esse assunto é pauta para um outro encontro nosso. Nós vamos retomá-lo. Bom, ele também diz o texto do Salmo para não parar, não se detém no caminho dos pecadores. Olha que interessante. Não é para parar, mas não é para parar porque aqui fala do caminho dos pecadores, não é mesmo? O caminho é mais do que palavra, é mais do que conselho, é mais do que essas ideias que os ímpios possam passar para a gente, né? O caminho está ligado ao estilo de vida do pecador. Então a gente não pode se deter, parar diante dos pecadores, assumindo a postura de pecador, porque o pecador age assim. Para ele não tem mais nada que o impeça. E o pecador não se sente cobrado, o ímpio principalmente, né? Porque eles talvez tenham sempre uma explicação, não sei se você já percebeu isso, talvez seja até as desculpas que você mesmo arruma, né? Que a gente peca e fala, olha, do nada eu pequei, de repente eu pequei, olha, quando eu menos esperava, pum, caí. Fechei o olho quando eu vigiei, irmão, aí não vigiei, caiu. Bom, irmãos, essa não é a história real do pecado, e se você for sincero com você mesmo, você sabe que o pecado tem uma rota. Foi um assunto que tivemos com os PGs, né? Mas a rota do pecado existe, ela começa nos maus pensamentos, há uma estratégia, há uma gravidez, somos engravidados do pecado até que chegamos a dar a luz ao pecado. Então o pecado não é de repente. Ele é uma coisa pensada, né? Bom, em Hebreus 12, também, o escritor de Hebreus também mostra que é importante se livrar dos pecados. Em Hebreus 12, versículo 1 e versículo 2, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado. Veja, tendo os olhos fistos em Jesus. Jesus sim é o caminho, mas olha que interessante, desembaraçar, temos que nos livrar dos pecados. Então é isso, não pode parar nos pecados, nem diante dos pecadores, nem ter a postura do pecador, nem ter a vida do pecador. Um homem interior precisa estar além disso, precisa ser robusto, resiliente, resistente a tudo isso. E ter os olhos fitos em Cristo, ter os olhos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aí sim, esse caminho você deve andar, parar, descansar, viver. O caminho de Cristo, que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Bem, a última coisa que o versículo 1 falava, que eu separei, era não se assentar, ou não sentar-se, né, na roda dos escarnecedores. Bom, não se assenta sem antes ter parado. Veja como é processual, né? Você estava andando e disse não ande. Aí você parou, disse não pare. E aí não sente. Assentar-se é mais do que apenas se acomodar e sentar num lugar. Acho que essa palavra tem um pouco mais de etimologia, de sentido para a gente pesquisar. Sugere uma dedicação, sugere um momento de atenção. Você senta, tipo, você está absorto, né? Você está envolvido
naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo falado. E aqui, de propósito, na roda dos escarnecedores, existem muitos escarnecedores. A ideia do salmista é que você não pode sentar ali onde estão esses camaradas, porque quando você sentar esses camaradas falando essas bobagens que eles falam, vão captar a sua atenção, pegar os seus sentidos, abraçar você, suas sensações. E quem se assenta e se acomoda, ele não está pronto para sair. Quem está sentado está mais ou menos como que vulnerável, né? Não se escapa facilmente. É preciso muita força para sair, né? E é por isso que o salmista diz para não se sentar. Bom, por conclusão, esse texto nos diz no versículo 2 que, ao contrário, né, portanto, de não ande, não pare, não faça, ele vem dar ao contrário. Ele vem dizer assim, antes na sua lei. Né? Vamos ver como é que diz o versículo exato. Diz que antes na sua lei, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ora, se este prazer está na lei do Senhor, isso é bem interessante, porque depois de dizer das coisas erradas que não se deve fazer, o texto vai nos dizer da coisa certa a se fazer. E a coisa certa a se fazer, esse texto diz, para que esse homem interior seja fortalecido, é que você leia a palavra. Ler a palavra. Medite na sua lei. Ler a palavra de Deus. A lei aqui representa as escrituras, né? Mas não é só ler. Você percebe isso? Como o processo de imersão continua em vários lugares da Bíblia, não é só ler, não é. Porque se fosse só ler, qualquer leitor dedicado estaria se resolvido. Mas diz o texto que é preciso meditar todo o tempo. A palavra precisa estar em você, viver em você, refletir nas suas decisões, ser base para as tuas posições. Então tem que ler, gente, tem que ler a Bíblia. É preciso ler e meditar nela de dia e de noite. Mas não é só ler e não é só meditar, meu Deus, o que mais é? Ter prazer. Aliás, é assim que começa. Na sua lei é preciso ter prazer. Nos seus textos é preciso ter prazer. Na sua Bíblia é preciso ter prazer. É preciso desenvolver esse prazer em estar envolvido com a leitura e com a vida dessa Bíblia, com as coisas que tem nela. Prazer, queridos, não é a mesma coisa que satisfação. Não, não é. A satisfação está ligado ao fato do esgotamento. Você já bebeu o suficiente, está satisfeito. Já comeu o suficiente, está satisfeito. Já andou o suficiente, está satisfeito. Já passeou, entende? Quando você já fez tudo que tinha e queria fazer, que lhe dava algum sentido, alguma alegria, e você fez, ok, agora você está satisfeito. Mas não é isso que a Bíblia está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que você deve ter prazer. Prazer é a alegria. Prazer é o que precede a satisfação. É o saboreio. A Bíblia precisa ser essa coisa gourmet que você prova com todos os sentidos e com todo o envolvimento, porque é isso que o texto diz. Prazer. É preciso ter prazer, mas eu sei que, jogando aqui com a verdade, irmãos, é difícil ter prazer em leitura da palavra de Deus. Lamentavelmente, isso é verdade. É difícil ter prazer. Temos uma dificuldade, e não é só na Bíblia, não, qualquer livro. Leitura é uma coisa enfadonha, cansativa. É preciso desenvolver muito para poder
pegar gosto por isso, eu entendo isso, sei que somos assim, é melhor assistir um filme, é melhor pôr um louvor, é melhor, sabe? Mas a palavra de Deus tem ficado para trás porque não nos parece prazerosa, e isso tem uma explicação. Tem uma explicação. O pecado é a explicação. O pecado inverteu as nossas apreciações, os valores. Veja como é interessante que quando a gente vai falar de pecado, a gente diz que pecado é o prazer da carne, tá certo? E quando a gente vai falar das coisas de Deus, a gente fala que é o sacrifício a Deus. O culto a Deus é um sacrifício. O louvor é um sacrifício. O nosso jejum é um sacrifício. Essa simbologia e essa nomenclatura persegue inclusive o texto bíblico que diz isso para nós. Só que quando o texto diz, talvez não tivesse a mesma intenção do que está nos afetando hoje, porque hoje quando a gente fala vamos à igreja, temos que ir à igreja, temos que ter ensaio, temos que fazer leituras, parece um esforço, tá certo? Quando deveria ser um prazer. É um prazer. E eu sei que eu estou falando com muita gente que sente um prazer enorme de fazer as coisas para o Senhor, e eu queria agradecer a Deus porque temos gente assim. E essa palavra é para sustentar o seu pensamento em ter alegria em fazer as coisas para Deus, em ter alegria de fazer tudo que você faz. Bom, é para isso que eu estou te chamando, para uma imersão, onde a gente consiga manobrar e descobrir um jeito de sermos homens interiores fortalecidos em Deus, cheios da sua paz, cheios da sua promessa. Então venha com a gente. No final do versículo 16 que lemos, de 2 Coríntios, diz que, contudo, o nosso homem interior se renova dia a dia. Essa é a ideia. A renovação da nossa mente. Que ela seja reprogramada, uma metanoia, para ao invés de pensarmos quão sacrificioso é fazer as coisas no reino, a gente pense como é prazeroso fazer as coisas no reino. Obrigado, a gente já volta para a oração final. Aleluia! Água pura que desce do trono de Deus, que desce do céu. Obrigado, Senhor, pelos momentos de culto, pelos momentos de oração do Teu nome, Senhor. Te louvamos. Louva ao Senhor.
assusta, tua beleza me emudece, teu mover me traz canções. Água pura que desce de Deus, ventre do homem, transforma, traz em suas margens a cura e a paz que conforta. Água viva! Água viva que és Jesus, vinda do trono de Deus, brilhante virtudes a todos que são seus. Água viva! Que é Jesus! Água viva que és Jesus, vinda do trono de Deus, brilhante virtudes a todos que são Glória a Deus, aleluia. Amém, graças a Deus. Os louvores enchem os nossos corações, não é mesmo? Bem, chegamos ao fim dessa nossa celebração virtual e eu espero que o Senhor tenha tocado no seu coração, ajudado você a refletir sobre essa imersão que eu estou propondo, que você venha conosco nessa caminhada. Eu queria orar, tem muita gente triste, muita gente com dificuldades. Queria orar nesse momento. Senhor, o Senhor conhece o coração de cada pessoa que está nos ouvindo. Sabe que existem alguns que precisam demais do seu socorro. Nossa oração agora é por aqueles que o Senhor nos traz à mente agora, gente que nos procurou durante a semana, gente que estava entristecida, agoniada, que o Senhor possa abençoá-los, Deus. Traz para perto de Ti, Senhor, gente que se entristeceu muito na semana, com perdas, com dificuldades, tudo resquício, tudo resultado dessa crise terrível que o nosso país está vivendo. Pai, em nome de Jesus, acorde esses irmãos, acorde essas pessoas, gente que precisa do seu contato, Senhor, da sua aproximação. Nós como servos teus e como ministro da igreja, pedimos a tua graça sobre eles, Deus, a sua bênção sobre eles, que o Senhor os alcance, que o Senhor os sustente, que o Senhor tire das agonias, que o Senhor alivie as angústias, que o Senhor alivie as dores e que torne eles boas pessoas, que eles se tornem gente crédula, gente confiante, gente do reino, gente interior, gente que é modificada de dentro para fora. É o nosso pedido, é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos vocês, agora e para sempre. Amém.